Bom dia, irmãos e irmãs. Eu estou muito grato por essa oportunidade que nós estamos tendo desse retiro espiritual através da internet para todos os irmãos da América do Sul. Sempre o nosso limite é pequeno, mas através da igreja, através dos servos de Deus, eles nos ajudam a ampliar o nosso ponto de vista e também para podermos experimentar e ver a graça de Deus. Eu me sinto muito honrado de estar junto com os irmãos nesta manhã. Vamos ler Salmos capítulo 91, do versículo 1 para frente. Se vocês estão com a Bíblia, podem abrir a palavra de Deus e vamos ler juntos comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade e pavês é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu estou muito grato por essa oportunidade de estar junto com vocês. Para mim é uma grande honra e um grande privilégio de estar diante da igreja, compartilhando a palavra de Deus. Recentemente, por meio do Covid-19, todos nós estamos sendo afetados. Mas graças a Deus pela cobertura da igreja, pela palavra de Deus e também pela condução do servo e a comunhão com os irmãos, isso tem nos sustentado, passo a passo diante de Deus. Anteriormente eu pensava, por causa do coronavírus, por isso eu não posso realizar muitas coisas. Mas um dia eu estava escutando a pregação do pastor, ele disse, não é por causa do Covid-19 que eu não posso realizar alguma atividade. O testemunho do pastor era diferente. Não, graças ao Covid-19, eu estou mais ocupado do que antes. Eu tenho que orar pelos irmãos, eu tenho que compartilhar a palavra de Deus. E também, graças a Deus,
por meio do Covid-19, eu posso me dedicar mais ao meu ministério. Então, quando eu ouvi o testemunho do pastor, Deus trocou meu coração. Tá certo, eu não quero enfocar na parte negativa. Eu quero trocar o canal do meu coração. Sim, Senhor, por meio do Covid, é uma oportunidade para anunciar o Evangelho e para compartilhar com os irmãos e atender os nossos membros da igreja. E também, eu não imaginava que Deus havia preparado esse retiro espiritual sul-americano através da internet, porque a igreja e o servo de Deus é que tem essa sabedoria. Então, nessa tarde, estou muito agradecido de estar aqui com vocês. Nós acabamos de ler o Salmos capítulo 91. Para mim, também, como tocava o nosso coração para recordar a palavra de Deus. Uma vez, um casal, eles estavam muito preocupados por uma situação que estavam passando. Então, de repente, lá da sala, eles escutaram uma voz assim: "Ah, quando você tem algum problema, chame, por favor, o 911, 911. Então, o casal eles não estavam preocupados e angustiados. Eles se levantaram e saíram da sala, e o seu filho estava jogando. Ele estava chamando do carro. E nesse carro estava falando: "Ah, se você tem algum problema, chame 911, chame 911. Então, de repente, esse casal, ele pensou: eu vou ler o Salmos 91, versículo 1. Na verdade, é só um conto, né? Mas esse casal abriu o Salmos 91 e lê o versículo 1. É igual ao 911, né? 91, 1. Então, quando chama a Deus, como recebe a bênção de Deus? Então, como disse: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Eu estou muito feliz de estar nesse local, porque através da palavra de Deus, nós podemos ver a misericórdia de Deus em nossas vidas. Irmãos, mesmo que em todos os dias nós tenhamos alguma dificuldade, quem que não tem dificuldade? Todos nós temos dificuldades, mas nós temos a proteção de Deus. Então, essa dificuldade não nos afeta. Por exemplo, eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida de $5.000. Se eu tenho essa dívida de $5.000, mas no meu bolso eu tenho $20.000. Então, a dívida de 5.000 não me afetaria. Então, o problema não é a dívida. Então, o problema é aquilo que eu tenho. Então, mesmo que nós vivamos nesse mundo, nós podemos passar por doenças, também podemos sofrer acidentes, dificuldades, qualquer coisa nós poderíamos passar. Mas, como nós acabamos de ler o Salmos capítulo 91, versículo 1, se nós temos realmente essa proteção de Deus, se nós temos esse esconderijo do Altíssimo, se estamos descansando à sombra do Onipotente, a minha situação, a minha circunstância não vai causar nenhum problema. A palavra de Deus nos mostra o seu coração para nós. E por isso, para nós é uma grande bênção conhecer esse coração do Senhor. Irmãos, não é somente no versículo 1, no versículo 4. Salmos 91, versículo 4 diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro.
e a sua verdade é pavês e escudo. Então, no versículo 4, então está dizendo que as penas irá cobrir e também estaremos debaixo de suas asas. No versículo 1, quando menciona sobre a proteção de Deus, sobre a autoridade e o poder de Deus. E o versículo 4 fala sobre a misericórdia e o amor de Deus para nós. Então, não sei se vocês já viram alguma vez no campo, quando se cria galinhas, quando as pessoas criam animais, como eles cobrem seus filhotes? Como que eles escondem os seus filhotes? Então, imagine o nosso Deus, o Espírito Santo, através dos Salmos 91, e também a natureza também cobre com as suas asas, protege os seus filhotes. Assim também o meu coração, com amor, com misericórdia. Como que Deus não vai proteger a sua vida? Quando eu medito em Salmos 91, para mim é como se fosse uma canção de consolo. Eu vou colocar o meu abrigo para a sua vida. Eu vou levar a sua vida debaixo da proteção. Mesmo que ocorram muitas coisas na nossa vida, o nosso Deus, com o seu poder, com a sua autoridade, Ele nos protegerá. Não somente temos isso, no Salmos 91, versículo 4 também diz: com as suas penas, com as suas asas nos cobrirá. Vai nos chamar todos e nos deixará debaixo da sua misericórdia e amor. Eu quero buscar um versículo no Salmos, capítulo 27, versículo 5. Salmos 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Nossa! O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele chega na nossa vida no dia mau, Ele nos esconderá. E o nosso Senhor nos ocultará. Ele nos reservará a nossa vida e logo nos levantará sobre uma rocha. Irmãos, irmãs, essa tarde, eu não sei se tem alguém que está muito decepcionado ou desanimado, que está muito preocupado. Nossa, como que eu vou resolver? Como que eu posso pagar isso? Não se esqueçam dessa tarde, que até hoje, este momento, Deus conduziu a sua vida. Deus serviu a sua família e a você. Quem levantou a sua empresa não foi você. Com certeza você não conseguiria. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele conduziu com a sua misericórdia e amor até hoje. Por isso, quando eu ouço a palavra de Deus, eu dou graças a Deus. O Senhor irá me ocultar. O Senhor irá me esconder debaixo da sua proteção, debaixo da sua misericórdia. Um versículo mais. Em Salmos 32, versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. E depois, no versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, Salmos 32, 7 está dizendo: Tu és o meu esconderijo, me preservará da tribulação com cânticos de livramento.
Graças, Senhor. O Senhor é meu refúgio. Onde eu poderia descansar? Onde eu poderia realmente esperar a promessa de Deus na minha vida? Recentemente, através dessa pandemia, todo mundo sendo afetado, estão preocupados. Aqui também onde eu vivo, no Peru, é a mesma coisa. Mas irmãos e irmãs, nessa tarde vamos recordar mais uma vez, nós não estamos sós. Por meio da proteção de Deus, por meio da misericórdia de Deus, Ele está nos cobrindo. Me chamava muita atenção como o nosso Deus, no Novo Testamento, Ele mostrou detalhadamente essa misericórdia de Deus, esse poder de Deus, através da cruz, Ele nos mostrou. Por isso, a vida do apóstolo Paulo, ele era romano, ele era fariseu, ele era um líder da sociedade. Mas depois de ter conhecido o Senhor, ele estava pregando e humanamente ele havia perdido várias posições, vários títulos. Mas dentro do coração, ele sempre guardava uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Se vocês têm a Bíblia, podem abrir. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é poder de Deus. Certo? A cruz nos deu o poder da cruz na nossa vida. Através da cruz, realmente, o meu velho homem foi crucificado. Então não é mais você quem vive, é Cristo que vive em nós. E também, através da cruz, nós podemos ver duas coisas, como em Salmos capítulo 91, versículo 1 e 4. O poder de Deus, segundo a misericórdia de Deus. Deus mostrou seu amor, a sua justiça. O poder de Deus, segundo a misericórdia de Deus para nós. Muitas vezes nós pensamos, se Deus está vivo, por que eu tenho que passar por essa situação? Irmãos, irmãs, quando Deus nos permite a situação, é para a glória de Deus. Através dessa situação, Ele quer manifestar-se, para mostrar o seu poder em nós. Por isso, na vida do apóstolo Paulo, sempre como ele pensava? Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Ele disse: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha muito conhecimento, ele era um homem muito bem preparado, mas no fundo do seu coração, o que ele realmente necessitava, ele pensou, era recordar e gravar uma coisa em seu coração: a cruz, a palavra da cruz, o poder da cruz. Ali, Deus nos deu este poder. Eu também morri juntamente com Ele. Não sou eu mais quem vivo, e sim Cristo que vive em mim. Então, irmãos, esta manhã, esta tarde, nós temos que guardar a cruz no nosso coração. Aí está o poder de Deus. Aí está realmente a sabedoria. Onde que está essa sabedoria?
lá na cruz. Então, mesmo que nós estejamos vendo a situação, estamos passando por alguma circunstância, Deus nos deu um poder. Deus nos deu a sabedoria e deu também a misericórdia e amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor irá me cuidar, irá me proteger. Nós estamos muito gratos. É muito importante que tipo de coração que nós temos. Por isso, em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então o apóstolo Paulo profundamente, ele testemunhava. É na cruz do Senhor Jesus Cristo, se não na cruz do Senhor Jesus Cristo, de onde vem todo esse poder? Então, a misericórdia e o amor de Deus, através da cruz, é a palavra da cruz que é o poder de Deus. Eu não quero saber de outra coisa, eu quero conhecer mais a cruz. Então, através da cruz, realmente Deus me deu esse poder e a misericórdia. Alguns irmãos estão decepcionados, desanimados nessa tarde. Não olhem para si mesmos. Fixe os seus olhos no Senhor. Fixe os seus olhos na cruz. Ali vocês poderão encontrar o poder de Deus na sua vida. Por isso, em Salmos 91, quando eu medito e leio a palavra de Deus, para mim é uma grande bênção. Não somente Deus nos cobriu pela justiça, com a justiça de Deus, mas também nos cobriu com a sua misericórdia e seu amor. Então agora vamos voltar para Salmos 91, versículo 3. Salmos 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu estava pensando, esse laço do passarinheiro, que é Satanás, sempre coloca essa armadilha, que é para realmente enganar a nós, para que a gente possa ter confiança em nós mesmos. Sempre Satanás nos engana. Ah, você tem a razão. Ah, você que está falando bonito. Ah, você está colaborando bem. Ah, você é uma boa pessoa. Ah, você é muito sincero. Se você se esforçar um pouco mais, você pode adorar a Deus. Então, o que parece para vocês? É bonito, não é? Mas vocês têm que entender, isso é o laço do passarinheiro. Ou seja, é Satanás enganando a pessoa, enganando através dos pensamentos, através da minha própria justiça, através das minhas razões. Satanás nos engana. Então, Satanás, o que ele sempre diz? Ah, você tem razão. Veja como você se dedica no seu trabalho. Então, irmãos, por isso nós necessitamos da cruz. O poder da cruz. Ah, eu já morri juntamente com Cristo, então não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive no meu coração. Cristo mora em nós. Então, a cada dia, a cada momento, quando nós nos lembramos do poder da cruz, nós podemos mais uma vez ter uma palavra gravada em nós. Então, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a minha paixão, a minha emoção, o meu ponto de vista, os desejos da minha carne, tudo isso foi crucificado. Até o mesmo mundo foi crucificado. O meu homem foi crucificado. Mas nós renascemos. Através do sangue de Cristo, através do poder da cruz, Deus também deu esse evangelho tão precioso. Irmãos, aqui, quando nós continuamente estamos lendo a Bíblia, é uma bênção muito grande.
Então, esse laço do passarinheiro, em alguns momentos, nós pensamos assim, eu tenho a razão. É muito difícil uma pessoa que caiu no laço do passarinheiro, ela sempre pensa, eu sou vítima. Então, quando uma pessoa conversa com outra pessoa, ela sempre discute e ela sempre briga. Por quê? Porque ela nunca se tornou incorreta. Então, ela sempre pensa, eu sou correta. Então, eu tenho a razão. Então, mas pela palavra de Deus é diferente. Como que a palavra de Deus nos ensina? Não tem nada de bom em você. Somente Cristo tem a resposta. Então, por isso, através da palavra de Deus, através da cruz, nós podemos deixar a nós mesmos e caminhar e marchar perante o Senhor. Então, aqui, irmãos, continuamente nós podemos ver no 91, capítulo 91, versículo 5. Salmos 91, versículo 5. Diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Quando eu leio essa parte, mesmo que nós vivamos nesse mundo, tem as dificuldades que chegam até nós, mas nós temos o temor noturno, também temos seta. Satanás nos ataca, Satanás nos traz muitas circunstâncias. Olhe, por conta dessa situação, você vai morrer, você vai sofrer, você vai passar isso e aquilo. Então, no versículo 6, a palavra de Deus, ela nos ensina assim: nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, a peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade. Realmente sempre tem circunstâncias, mas a cobertura é de Deus, a cobertura da igreja nos protege e nos cuida. Então, no versículo 7, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Havia um jovem que se chamava John Choi. Então, faz como 10 anos, ele foi como voluntário internacional de jovens na Libéria, na África. E uma noite de madrugada, ele estava dormindo. E de repente ele sentiu, o que aconteceu aqui? E ele acabou acordando, porque ele sentiu algo no seu tornozelo. Então ele olhou e não viu nada. E ele estava lá dormindo, mas durante a madrugada ele não conseguia mais respirar. E a sua pressão começou a baixar. E de repente o seu corpo começou a endurecer. O seu companheiro, que é um outro jovem, que também é voluntário, ele falou: irmão Juan, irmão John, o que aconteceu? Levante-se. E ele levantou. Ele estava muito assustado. E levaram para o hospital. Mas quando o médico viu, ele disse: vocês trouxeram ele muito tarde, eu não posso ajudar, me desculpe. Então, eles tinham que levar para outro hospital. E no outro hospital também o médico disse: por que você chegou tão tarde? Olha como ele está, olha a condição dele. Mas eu vou ajudar, eu vou tentar recuperar. Mas com a graça de Deus, ele se recuperou, porque ele estava morrendo. Quando ele se recuperou, um pouco retornou para a sua casa, o seu coração parou. E o missionário estava chorando e ligou para o pastor: pastor, ajuda-me. O John Choi, ele foi picado por um escorpião africano. Esse escorpião é muito perigoso, ele é terrível e ele está morrendo, o que eu vou fazer? E naquele momento, o nosso pastor, ele atendeu a ligação e lhe disse: não chore, não se preocupe, eu quero falar com o John Choi. Ele está morrendo, eu quero falar com ele. Então, o John,
O jovem John atendeu o pastor e disse: pastor, John, escute bem. Os doutores estão dizendo que você vai morrer. Mas nesta manhã eu li uma mensagem na Bíblia. A palavra de Deus que diz em Isaías. Vamos abrir, vamos buscar esse versículo. Para nós é uma bênção muito grande. Isaías, capítulo 40, no versículo 31. Isaías 40, versículo 31. No Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. John, nessa manhã eu meditei nessa passagem da Bíblia. Se você esperar no Senhor, Deus vai te dar novas forças. Deus vai te levantar. Deus vai te dar a força, John. Sim, pastor. E, incrivelmente, John somente guardou a palavra. O Senhor pode me levantar daqui. O Senhor pode recuperar a minha vida. Agradeço, meu Senhor. Agradeço, Senhor. E depois de passar um dia, Deus permitiu um milagre. Todo mundo, todos os médicos, infelizmente, eles pensavam que ele iria morrer. Mas no dia seguinte, John, ele já tinha uma nova força. Ele abriu os olhos e se levantou. Todos os médicos ficaram assustados. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Como que ele se levantou? E ele testemunhava. Deus me dizia que ia me dar novas forças. Por isso eu me levantei. Depois de passar um tempo, ele fez uma cirurgia e depois regressou à Coreia. E ele entrou no seminário e agora ele está pastoreando. Ele também tem 3 filhos. E eu pude ver o poder do Senhor. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, a palavra de Deus está viva e tem poder. Mesmo que você esteja passando um momento difícil, esta tarde você abra o seu coração. Dê um espaço para a palavra de Deus, para que ela possa trabalhar em nós. Então, aqui no Salmos 91, eu estou muito grato. No versículo 7. No Salmos 91, versículo 7, diz assim: Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Irmãos, realmente poderia acontecer muitas coisas. 1000 problemas vão cair do meu lado. Outros 10.000 problemas irão cair ao meu lado direito. E a Bíblia o que diz? Mas em você isso não será atingido. Não será atingido. A palavra de Deus está dizendo isso. A palavra de Deus vai proteger. A palavra de Deus cuidará. Isso é certo. Todos os dias eu estou vendo a mão de Deus. Todos os dias eu posso ver a graça de Deus. Por quê? Porque como no Salmos 91, que nós acabamos de compartilhar, o versículo 7, mas para tu não serás atingido. No versículo 9, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Irmãos, a nossa esperança, onde ela está? Na minha capacidade, no meu dinheiro? Não. A minha esperança está onde? Está no reino dos céus. A minha esperança verdadeira está onde? Em Cristo Jesus, na palavra de Deus, na igreja, com os servos, com os irmãos. Então, onde está a minha esperança? Com a sua igreja. Quando nós passamos com a igreja juntos, nós podemos ver
como Deus vai abrir essa porta. Desta vez, nós não podíamos imaginar que Deus queria abençoar tanto e tanto por meio desse retiro espiritual sul-americano. Eu sempre penso 5. A igreja pensa 500, 5 mil, 500 mil, 5 milhões, muito mais. Por isso a sabedoria de Deus está quando eu escuto a voz do Senhor. O que a voz de Deus está dizendo? Não serás atingido. Ao redor da tua vida vai cair. Na esquerda vai cair 1.000. Na sua mão direita vai cair 10.000. Mas lembre-se, tu não serás atingido. Porque eu vou proteger a tua vida. Eu vou abençoar a tua vida. Por isso eu estou aqui, para anunciar essa palavra. Irmãos, nós vamos ver aqui continuamente. Salmos 91, versículo 11. No Salmos 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Como o nosso Deus envia os seus anjos para nos proteger, para cuidar de nós. O problema não é a situação, irmão. O problema não é a minha vida. Por causa daquela pessoa ou daquela outra pessoa. O problema verdadeiro não é esse. Se guardamos ou não a palavra de Deus, o que nós guardamos, o meu ponto de vista, o meu pensamento, por isso você está sofrendo. Você não está sofrendo por conta dessa situação, nem por conta das pessoas. Quando nós lembramos do testemunho do nosso pastor, na época de 1960, depois de ter nascido novamente, Deus, ele queria começar, o missionário queria começar a escola de seminário. Então Deus como trabalhou na vida dele? Ele passava muitas dificuldades, fome, sofrimento, muitas coisas. Sim, ele passava, mas dentro do seu coração, profundamente, ele apoiava a palavra de Deus. Ele acreditava na palavra de Deus. Quando ele estava orando junto com os seus irmãos, na época de 1970, não tinha muitos membros. E também não tinha alimento suficiente para eles todos. Apesar de ter muitas situações, quando eles dobravam seus joelhos, eles oravam ao Senhor e diziam: Senhor, eu quero enviar os missionários, eu quero pregar esse evangelho pela rádio, eu quero estabelecer também, fundar escolas, eu quero viajar. Mas nessa época, 1970, ninguém acreditou. Os membros da igreja, mesmo ouvindo a oração, eles falavam amém, amém. Mas o seu rosto estava dizendo não, não. É impossível, nada. Amém. E também, dessa mesma maneira, nós também fazemos isso. Amém, amém. Nossa, Deus, mas isso é impossível. Deus, ele fez cumprir. Depois de passado o tempo, Deus se manifestou. Ele manifestou o seu poder, a sua palavra, através do Evangelho. Eu estou muito grato porque Deus envia os seus anjos para cuidar, para proteger, para abençoar as nossas vidas. E agora 91, versículo 14. Porque 91, versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. A palavra de Deus, o que está dizendo? Porque ele se apegou com amor, por isso livrarei.
e poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, para receber a graça de Deus, o que tem que fazer? Nada. Somente abra o seu coração e aceita a palavra de Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer para fazer a obra de Deus? Creia, acredita em mim. Assim Jesus Cristo respondeu, crê em mim. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Então, pastor, eu não vou fazer nada? Então, se você crê, levante-se e caminhe. Toca nas portas, bata nas portas. Deus vai abrir as portas e você vai se dar conta. Deus havia preparado tudo. Dessa vez, nós preparamos com o apoio da igreja, com os irmãos. Preparamos um spot para fazer promoção. Então, 12 programas. Então, todos os pastores, quando reuníamos, nós conversávamos e orávamos juntos. E Deus nos mostrou suficientemente que havia preparado tudo para nós. Por isso, uma pessoa, para conhecer a Deus, talvez ela possa encontrar alguma dificuldade. Tem que pensar, tu irás me proteger nessa dificuldade, irá proteger o meu coração diante dessa dificuldade. Aqui no versículo 15 do quê? Salmos capítulo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Hoje, de madrugada, eu estava meditando. Eu li 50 vezes, 60 vezes. Ele me invocará e eu lhe responderei. Tudo que nós pedirmos, o Senhor irá escutar. Se nós pedirmos pelo Evangelho, o Senhor nunca irá nos abandonar. Obrigado, meu Deus. Nós recentemente estamos passando dificuldades, mas Tu irá recuperar. Tu irá nos abençoar. Então, irmãos, vamos ver aqui um versículo. Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. A palavra de Deus nos ensina: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Eu também, nessa manhã, o Espírito Santo está nos pedindo: invoca-me, invoca-me, e eu vou mostrar o meu poder, eu vou te ajudar. Por que você está se sentindo angustiado? Por conta da situação? Por conta do coronavírus? Não, não é isso. A nossa dificuldade, a nossa angústia é quando não temos a palavra de Deus em nós. Por isso, às vezes, sentimos angustiados, tristes e pressionados. Mas hoje à tarde, o Espírito de Deus quer oferecer a vocês, dentro do seu coração, a promessa de Deus e nos conduzir. Onde está a vontade de Deus em nossa vida? Aqui no versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus, no Salmos 91, versículo 16, está dizendo: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Mesmo diante dessa dificuldade, nós servimos ao Senhor e glorificamos a Deus. E assim, através disso, como que Deus trabalha em nós? Agora, para terminar, Provérbios capítulo 3, versículo 16. Provérbios 3, 16. Eu estou muito grato. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra.
Eu, pessoalmente, recordo sempre dessa palavra. Na minha mão direita, o que tem? O alongar-se da vida. Ah, então a minha vida está na mão direita do Senhor. E na mão esquerda do nosso Deus tem riquezas e honra. Senhor, dá-me suas mãos, porque a minha vida não depende de mim. Se eu necessito cuidar e proteger a mim mesmo, mas profundamente eu acredito. Eu quero encontrar com a sua mão direita. O que tem na mão direita? Tem o alongar-se da vida. Daniel, eu tenho a sua vida. Eu tenho o alongar da sua vida. Na minha mão direita, eu vou te proteger. E na mão esquerda do Senhor, o que tem? Tem riqueza e honra. Por isso, uma pessoa que conheça o Senhor, ela não se decepciona. Ela não tem o temor. Deus vai cuidar. E Ele está aguardando com a mão direita o alongar da nossa vida e com a mão esquerda a nossa riqueza e honra. Durante esses dias, nós, através da igreja e através dos servos, escutaremos a mensagem de Deus. Deus nos abençoa. Cada um, através dessa pandemia, não se preocupem tanto. Com a ajuda de Deus, logo irá recuperar e nós iremos congregar e servir ao Senhor e glorificar ao Senhor. Para todos, o Salmos capítulo 91 é uma bênção muito grande. Não se esqueçam, quando vocês tiverem um grande problema, chame 911. Salmos 91, versículo 1. Tem ali o seu abrigo, o seu esconderijo, tem também a sua sombra, tem também as suas penas, as suas asas, tem o seu poder e tem a sua misericórdia para cobrir a nossa vida. A palavra de Deus trabalha em nós. Deus nos cuidará e enviou seus anjos para cuidar e proteger a nossa vida. Então, pela misericórdia de Deus, agradeço essa manhã, estou muito grato pelo seu coração e pela sua paciência. Vamos orar. Graças, Senhor, por essa tarde, estamos muito gratos. Há muito tempo nós vivíamos conforme os nossos pensamentos e agora, uma vez mais, nós deixamos esses pensamentos. Pai, Senhor, segundo a sua misericórdia, que nós possamos, nós agradecemos pela tua igreja, que o Senhor possa abençoar os irmãos, as irmãs, os servos e as servas. A palavra de Deus sempre está conosco. Nós amamos ao Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada por essa tarde e depois, mais tarde, continuaremos